365 dias para mudar a minha vida. Estamos no 13º dia ou no dia 13 e eu fiz diversas e inúmeras versões desse vídeo porque basicamente eu estou falando contra aquilo que eu quero falar. Eu estou me justificando e eu não quero mais me justificar. Durante a minha vida toda eu sempre tive que me justificar. Toda vez que eu escolhia alguma coisa, não bastava o sim ou não. Porque o sim ou não são respostas completas. Mas não bastava o sim ou não. As pessoas sempre queriam saber por que eu estou escolhendo tal coisa. Esse vídeo vai ter mais cortes que o normal, porque eu estou fazendo várias pausas, porque é um assunto muito difícil para mim. Eu acho que eu nem estou pronto para falar nisso, para falar a verdade, porque ainda é um erro que eu cometo. Não é um erro, né? Mas é uma coisa cultural, é um hábito que eu tenho de sempre calçar as minhas respostas. O sim ou não nunca é uma resposta completa para o Guilherme. Quando eu falo de um assunto no qual eu já superei, ou estou num processo de superação muito avançado, eu falo sem cortes, eu falo num take só, porque para mim é muito fácil. Agora, esse assunto da justificativa ainda é um grande problema para mim. E eu estou me justificando, tá vendo? Eu estou justificando porque que esse vídeo tem vários cortes. Isso é um hábito muito ruim que eu tenho na minha vida e ao longo dos anos eu quero quebrar isso. Porque o sim ou não são respostas completas. Mas grande parte da minha vida, vamos supor, diante de um verde e de um vermelho, Guilherme, você prefere verde ou vermelho? E toda vez que eu escolhi alguma coisa, as pessoas perguntavam, mas por quê? Todo mundo escolheu o vermelho. Vai lá o Guilherme e escolhe o verde. E aí, como eu estou indo contra a maré, seja da minha família, dos meus amigos, das igrejas no qual eu frequentei, principalmente nas igrejas, que foi a fase da minha adolescência, foi tão difícil eu escolher aquilo que eu queria. Vamos comer em algum lugar? Vamos. Todo mundo quer pizza. E eu falo assim, pô, eu queria comer hambúrguer. Hambúrguer, mano? Nossa, mas por quê? A pizza dali é tão boa, e não sei o quê, e todo mundo quer pizza. Então, assim, eu ter que me posicionar diante das minhas vontades, ao longo da vida sempre me deu muito trabalho. Porque eu tenho que criar argumentos fortes. Aí eu crio um argumento. Eu quero pizza porque eu tô com vontade de comer McDonald's. McDonald's, mano. Aquilo ali é podre. Aquela carne é carnicenta. E não sei o que. Aquilo não presta. Todo mundo come McDonald's. Mas naquele dia, as pessoas queriam pizza. Enfim, eu tive que ao longo dos anos parar de escolher. Porque dá muito trabalho. Eu tenho que ficar me justificando. Eu tenho que ficar me explicando o porquê. Eu não poderia simplesmente dar uma resposta de sim ou não. Isso foi criando alguns colaterais. Eu vou falar aqui de dois. Primeiro, eu não querer mais escolher nada. O que todo mundo escolher para mim tá bom. Vamos comer em tal lugar? Pode ser. Vamos fazer tal coisa? Pode ser. Então eu fiquei com preguiça ao longo do tempo de escolher coisas que eu queria viver, porque dava muito trabalho. O segundo colateral foi, teve uma época que isso virou do avesso. Isso ficou inverso, que é, na mesma intensidade que eu não queria escolher nada porque deu trabalho, na mesma intensidade, imagina o estilingue, o elástico, na mesma intensidade que eu estiquei para cá, chegou uma época, depois que eu comecei a trabalhar com 16 anos. Depois dos 16 anos, eu fui criando uma expertise e uma violência em criar argumentos. Hoje eu sou uma pessoa que eu tenho argumento para tudo. Mesmo num assunto no qual eu não tenha conhecimento, se eu estudar por 5, 10 minutos, eu crio argumentos justificáveis e defensíveis, vamos assim dizer, diante uma resposta ou um questionamento. Eu sei argumentar e isso criou dentro de mim um rebatimento muito agressivo. Toda vez que alguém ia falar alguma coisa, que nós caíamos num debate, eu sempre vinha com uma enxurrada de argumentos válidos e que criava atritos, e ainda cria atritos, que não são justificáveis. Atritos inúteis, que poderiam simplesmente ser resolvidos com sim ou não. Então, pelo fato... Um terceiro colateral, eu não sou muito praticante desse colateral, mas às vezes eu caio nesse hábito, que é fazer aquilo que fizeram comigo. Eu começo a perguntar para as pessoas o porquê. Tá, mas e aí? E depois? Esse terceiro colateral eu tenho trabalhado bastante. E eu já diminui muito.
Eu já não sou uma pessoa que questiona tanto. Eu simplesmente falo, ok, tudo bem. Ah, quer o verde ou o vermelho? O verde. Eu falo, meu, é óbvio que o verde é pior, mas eu falo, penso comigo, né? Isso, que o verde é pior, e respondo, tudo bem. Tô mais eufórico para gravar esse vídeo, tô mais agitado, porque esses dois colaterais de ter preguiça e o segundo, que na minha opinião parece ser pior que o primeiro, ter argumentos para tudo, criou o Guilherme que muitas vezes não pode entrar num debate. Porque eu vou querer buscar o tempo todo argumentos. Enfim, você não precisa se justificar. Ao longo do tempo, eu entendi que as pessoas me questionavam, na época que eu não era tão argumentativo. As pessoas me questionavam a respeito das minhas escolhas porque sabia que eu era muito novo. Eu era muito novo de idade, muito pouco tempo de experiência de vida. Então, certamente eu iria apresentar argumentos ruins para essas pessoas. Argumentos que não são válidos. E elas eram mais velhas que eu, seja meu pai, minha mãe, meus tios, meus avós, as pessoas da igreja, volto a repetir, principalmente as pessoas da igreja, que foi onde eu criei mais atrito em relação a isso, elas vinham com argumentos melhores que os meus. É claro, eles são mais velhos, têm mais malandragem na fala, no raciocínio. Então, basicamente, eu perdia. E parecia que aquilo que eu queria escolher já não era bom. Parecia que eu não sabia escolher coisas para mim. Nem que se fossem coisas básicas do tipo comer em algum lugar. Eu apresentava um argumento fraco, porque eu era um adolescente. As pessoas facilmente me rebatiam. E eu me sentia aquele adolescente burro. Ao longo desses anos, analisando a minha adolescência, eu entendi que as pessoas não pediam as minhas justificativas para me entender. Uma coisa é você escolher algo e eu pedir justificativas para eu entender o seu ponto de vista, para eu realmente compreender a sua forma de seleção, o que você gosta, o que você não gosta, o que te agrada ou não, seu paladar, sua vestimenta, sua vida. Essa mini entrevista que se faz com uma pessoa quando ela quer escolher algo é compreensível e é bonito de se ver, o interesse pela outra pessoa. Mas isso não aconteceu comigo. Analisando algumas coisas que aconteceram comigo, eu comecei a entender que as pessoas pediam as minhas justificativas justamente para serem rebatidas. Não para que as pessoas me compreendam. Não sei se está ficando redundante aqui, mas as pessoas, escuta uma coisa, as pessoas não querem que você se justifique porque elas estão interessadas em você e na sua opinião. Elas querem que você se justifique para você entregar um argumento fraco, porque você está nervoso, você está ansioso, você está irritado, e você entrega um argumento fraco, e assim como elas estão na posição do rebatedor, ela que te provocou, ela que criou essa reação dentro de você, é claro que ela vai estar mais calma e ela vai apresentar um argumento melhor que o seu, e você vai sair como burrão. Você vai sair como alguém que não pensa direito, enfim. Você vai sair como alguém que... Se você quer comer em algum lugar, e o grupo que você anda, as pessoas ao seu redor, quer comer em outro lugar, você tem duas opções. Ou você vai comer sozinho, porque é aquilo que você quer. Então, se é aquilo que você quer, você vai e faça. Nem que seja sozinho, porque é aquilo que você quer. Então, a primeira opção é vá comer sozinho. Ah, mas que coisa chata. Não é chato. Só eu vou comer sozinho, não é chato. Porque é a sua opinião, é o seu gosto, é a sua escolha. Então você tem liberdade de escolher e comer aquilo que você quer. Então se você quer comer algo e todo mundo quer comer em outro lugar, vá comer sozinho. E desfrute da liberdade de escolha. Desfrute de mandar na sua própria vida. Ou segundo fato, se aquela roda de amigos vale tanto a pena, se aquelas pessoas ao seu redor vale tanto a pena que a comida daquele dia não vale a pena, ceda. Olha, vamos comer ali no restaurante árabe? Você fala, poxa, você pensa, né? Poxa, eu não estou muito afim. Mas como eu gosto desse pessoal, como é muito divertido, hoje eu abro mão de comer um hambúrguer para comer no restaurante árabe. Aí tá tudo bem. É consciente. Você fala, eu estou abrindo mão de um paladar para dar risada durante 1 hora no meu horário de almoço. Agora você tem que pensar se toda vez você não está fazendo isso. Será que todas as vezes vale a pena? Porque você começa a fazer isso no almoço, depois você começa a fazer isso na roupa,
depois começa a fazer isso no carro. E quando você se der conta, assim como eu não estou escolhendo nada na minha vida. Eu simplesmente estou sendo empurrado, porque será que a minha vontade vale assim tanto a pena? Aí você começa a questionar. Você está no seu relacionamento amoroso, você começa a questionar, será que a minha vontade vale tanto a pena? E de repente todas as suas vontades estão caídas e já não sobrou mais nada. E assim você já não sabe do que você gosta ou não. Você passa um bom tempo da sua vida sem saber aquilo que você gosta, porque você abriu mão tantas vezes das suas vontades que você já não sabe se essas suas vontades são suas ou de alguém. Chegou uma época na minha vida onde eu me rebelei, entre aspas, rebelei, contra ou no sentido oposto de todos os meus amigos. Chegou uma época que eu não queria andar mais com mais ninguém. Eu entrei num colapso, isso foi há uns 5, 6 anos atrás. Eu entrei num colapso interno que eu não sabia se os sonhos que eu estava vivendo eram meus ou eram de alguém. Eu não sabia se aquilo que eu estava batalhando era uma vontade minha ou se alguém seria essa vontade dentro de mim. E eu comecei a ficar numa crise existencial mesmo. Do tipo, será que ter uma família, uma casa, um carro, um emprego X, a profissão X, será que eu escolhi isso? Ou será que alguém embutiu isso dentro de mim? O grande ponto de trocar o paladar, muitas vezes, trocar o paladar pela amizade, pela roda de amigos, você faz tanto as vontades de outras pessoas que você já não sabe o que é a sua vontade. Porque você perdeu o hábito de viver aquilo que quer. Ao longo dos anos, eu tenho praticado um exercício que é executar ou realizar as minhas vontades sozinho. A minha esposa, muitas das vezes, ela sai para tomar café no lugar X. Eu não gosto daquele lugar. Muitas vezes vou para agradá-la, para fazer companhia, e ali é muito divertido, e o arrependimento meu é zero, porque realmente é muito divertido, e eu acabo até criando novos hábitos pelo fato de dar liberdade à escolha de alguém. Então isso tem sido muito bom na minha vida. Eu tenho adicionado bons hábitos pelo fato de acompanhar minha esposa em algumas coisas que antes eu não gostava e hoje eu gosto. Assim como tomar café numa padaria, praia, enfim. Ao longo do tempo eu vou contar mais sobre a minha história aqui. Mas da mesma forma que eu e ela fazemos isso, tanto ela comigo, tanto eu com ela, nessa questão das vontades, muitas das vezes a minha esposa vai sozinha fazer alguma coisa. Porque ela tem liberdade para isso. E ela sabe que é muito melhor você ir sozinho fazer algo que você realmente gosta do que estar acompanhado de alguém que você sabe que não gosta. Enfim, muitas das vezes viva só aquele momento, mas desfrute dessa liberdade. Em outros momentos, a minha esposa abre mão de algumas coisas e faz aquilo que eu quero. Existe um equilíbrio. Muitas das vezes nós somos muito transparentes como casal para que nós entendamos o que nós gostamos como pessoa e depois nós definimos, entre aspas, o que nós gostamos como casal. Porque um casal não é uma pessoa. Sei que esse vídeo teve muitos cortes, muitas encaixes de contexto, mas porque é muito difícil para o Guilherme parar de se justificar e viver aquilo que quer, balanceado, misturado e equilibrado com as pessoas que eu gosto. Então existe um equilíbrio, eu tenho tentado encontrar um equilíbrio entre realizar as coisas que eu gosto, misturado com deixar de fazer o que eu gosto para estar com pessoas que eu gosto. Entendeu? Aquele exemplo que eu dei do café ali com a minha esposa. Se você tem gostado destes episódios, lembrando que esse canal aqui talvez só dure 365 dias. Estamos próximos de grandes mudanças na nossa vida, eu, minha esposa e minha filha. São mudanças severas, mas são mudanças muito esperadas. Esperamos muito por esse momento e ele chegou. E sejam bem-vindos aos 365 dias.